Que polêmica aí no Botafogo. Gente, que beira o inacreditável, né? Beira o inacreditável. Pela notícia, né? O Botafogo não pagou nada ainda pela compra do Almada por 21 milhões de dólares, junto ao Atlanta United. A notícia é a seguinte, Flávio. O Botafogo ainda não pagou a compra do meia e virou alvo de uma cobrança na FIFA por parte do Atlanta, dos Estados Unidos. Já existe até uma condenação contra o time brasileiro na Players Status Chamber, que é a câmara que julga situações relativas a jogadores. Em 26 de fevereiro de 2025, a FIFA condenou o Botafogo a pagar, num período de até 45 dias, 21 milhões de dólares, cerca de 116 milhões de reais, ao Atlanta United, pela contratação do Thiago Almada. Na época do acerto da negociação, os clubes acordaram que o Botafogo pagaria a quantia em 10 parcelas. 2 de 3 milhões de dólares, 7 de 2 milhões de dólares e uma de 1 milhão de dólares, com vencimentos a cada 3 meses. Se o cronograma fosse seguido à risca, a SAF do Clube Carioca terminaria de quitar o valor em setembro desse ano. Ou seja, já estaria quase acabando de pagar 10 parcelas, 10, agora em setembro. Só que, até o momento, nada foi pago. É surreal. O Atlanta United acionou a FIFA logo após o vencimento da segunda parcela, em setembro, quando a quantia em atraso totalizava 6 milhões de dólares. A justificativa dada pelo Botafogo para não realização do pagamento teve como base um imbróglio entre o Almada, o Atlanta United e a Major League Soccer. Isso porque, quando os atletas se transferem para um clube da Major League, consta que eles têm direito de ficar com 10% dos seus direitos econômicos. No entanto, o Botafogo acredita que a Liga Americana e o Atlanta United forçaram Almada a ceder a porcentagem. Gente, é muito bizarro, Flávio Prado. O Almada já jogou no Botafogo, já ganhou a Libertadores, já foi campeão brasileiro, já foi embora, já está no futebol europeu e o Botafogo não pagou nada ainda, Flávio Prado. Não é a primeira vez que a gente ouve esse tipo de caso, não é o único time que a gente ouve falar disso, e acho que a FIFA é muito condescendente com relação a esse tipo de coisa. Acho que esse tipo de coisa tem que suspender o time. Não tem o que fazer. Porque aí você arruma uma desculpa, uma coisa ali, outra coisa colar, e você fica ouvindo falar. Você vê, por exemplo, quase todo dia, o presidente do Cuiabá faz declarações que ele não recebe nada de ninguém, é um negócio de maluco. Ele não recebe do Inter, ele não recebe do Atlético, ele não recebe do Corinthians, enfim. É uma doideira. Por que o mundo do futebol é desse jeito? Se você atrasar um dia um boleto, você já paga multa, você acaba recebendo um monte de ligações, enfim, né? As pessoas que... Qualquer dívida, por menor que seja, a pessoa é cobrada e tem que ser cobrada mesmo. Quem tem dívida tem que pagar suas dívidas. No futebol parece que é um mundo de sonhos. Aqui no Brasil ninguém paga ninguém, é uma várzea e não acontece nada. Como é que o Botafogo consegue ter vida normal a partir do momento que ele não paga nada? A gente lembra do caso do Soteldo com o Santos. O Santos fez uma negociação com a Chipato, aí ele pegou o Soteldo, não pagou um centavo, vendeu o Soteldo. Depois, para pegar o Soteldo de volta, ele também não pagou. Aí ele cobrou para devolver para o Atipato uma taxa de valorização. Houve um caso também com o Flamengo, se eu não me engano, o Inter, que emprestou um jogador e depois eles queriam cobrar pela valorização sem ter pagado o jogador. Enfim, é um festival de rolos, é uma vergonha, né? Eu não sei como é que os caras fazem negócio com times brasileiros. Sinceramente, tem que ser tudo à vista, porque não dá para confiar de forma nenhuma. Eles ficam arrumando negócio, desculpas. E no caso do Textor, é uma coisa mais grave, que ele tem também esse tipo de coisa nos outros clubes que ele atua lá, que ele é dono no exterior. É uma coisa vergonhosa, realmente não dá para fazer negócio com o time de futebol, salvo raríssimas exceções. Olha isso aqui, o Mauro César Pereira, completando a justificativa, né? O Botafogo, ele diz que ele não pagou porque a justificativa dada é a não realização, né, desse pagamento, porque
com base num imbróglio entre o Thiago Almada, o Atlanta United e a Major League Soccer. Isso porque quando os atletas se transferem para um clube da Major League Soccer, consta que eles têm direito de ficar com 10% dos direitos econômicos. O Almada, né, acreditava ter direito a esse valor, com os respectivos 10%. Por isso, a SAF do Botafogo, né, entende que a quantia exigida pelo Almada, cerca de 2 milhões e 300 mil dólares, deveria ser descontada da primeira parcela de 3 milhões de dólares. O Atlanta United não concordou e o Botafogo decidiu não pagar. Eu só queria fazer uma perguntinha, Mauro, antes de passar para você. Ou eu sou muito idiota, como muita gente do chat chama mesmo, né? Ou eu sou um imbecil, ou tem alguma coisa errada. O Botafogo acha que ele joga Major League Soccer? Porque não dá para entender. Tem lá no contrato que o Almada tem direito a 10% se ele for transferido para um clube da Major League Soccer. O Botafogo joga no futebol brasileiro, Libertadores. Pelo que eu saiba, o Botafogo não joga Major League Soccer. Então é uma justificativa ainda mais bizarra do que não ter pago nada de um jogador que já ganhou tudo no clube e já foi embora, Mauro César Pereira. Bem, estou lendo aqui, ó, matéria do site GE, 7 de maio, em pouco mais de um mês. Essa matéria, na época, o título era o seguinte: empresa de Textor receberá aviso do governo e corre risco de ser fechada no Reino Unido. Esse é um assunto, né? Já o Lyon, se a gente botar aqui no Google rapidamente, né? A gente fica sabendo que o Lyon está previamente rebaixado no futebol francês por questões também financeiras e questões do fair play financeiro, né? Proibido de contratar já há algum tempo, tal, transfer ban, essa coisa toda. Agora, essa situação. Várias situações surgem envolvendo finanças e a mesma empresa, né? O que está no noticiário, não estou dando nenhuma opinião. Está no noticiário. Enfim. Detalhe, o Botafogo é o único clube o único time, né, que não publicou balanço até agora, né? O prazo era 30 de abril. Hoje é 12 de junho. Olha, tá bom, Mauro. O Botafogo condenado pela FIFA. E aí? Foi condenado, não pagou e nada acontece? Vai disputar aí o Super Mundial, tá disputando normalmente o Campeonato Brasileiro, porque o que eu li é que ele foi condenado a pagar. Mas não pagou nada. Mas por isso tudo que é preciso que o Brasil exista fair play financeiro, é preciso que as coisas se organizem. No caso aí é uma negociação internacional, né? Mas tem que haver regulamentação nesse setor. Isso é muito necessário. E eu fico pensando no que isso pode implicar na SAF do Botafogo no futuro. Esse tipo de imbróglio não pode resultar em problemas sérios. Vamos aguardar. O tempo pode dizer. É isso, porque, Bruno, o Botafogo sendo condenado pela FIFA e não fazendo o que ele foi condenado a fazer, que é pagar, o Botafogo pode ter punições exemplares, né, por parte da FIFA. Lembrando, Bruninho, antes de passar a palavra, que na primeira janela do ano, o Botafogo já voltou a torrar dinheiro. Mesmo sem pagar nada do Almada, o Botafogo gastou quase R$500 milhão em 11 reforços. Naquela época, a conta bateu essas cifras porque estava acertada a compra do Wendel por mais de 100 milhões, mas o negócio acabou sendo desfeito. Ou seja, se remover a negociação pelo Wendel, né, que é jogador do Zenit, o valor fica em 371 milhões de reais. Além disso, como se não bastasse, Botafogo ainda não pagou nada dos 21 milhões de dólares que pela compra do Thiago Almada. Além disso, o Botafogo acabou de contratar por 15 milhões de euros o Arthur Cabral, o que hoje gira em torno de 95 milhões de reais. Ou seja, o Bruno Prado continua gastando como se não houvesse amanhã. Depois do Palmeiras é o clube que mais gastou nessa janela de transferências. E, de verdade, cara, essa notícia para mim me pegou muito de surpresa. Porque eu jamais imaginei que um jogador campeão da Libertadores,
campeão brasileiro, que foi pro Lyon da França depois disso, já passou pelo Brasil, já foi embora e o Botafogo não pagou nada. E detalhe, Bruno, jogador fundamental para as conquistas do Botafogo. É muita sacanagem o Botafogo não pagar o Atlanta United, Bruno Prado. E agora vai ter que pagar, senão vai ser punido. Não tem muita saída, não. Vai tomar transfer ban, e se não pagar, serão penas ainda mais pesadas. Não tem jeito. O Botafogo, outro que já foi contratado agora no meio do ano, é o Joaquim Correia também, que sai em fim de contrato com a Inter de Milão, mas com certeza vem com custos bem altos, porque é um jogador. O Joaquim Correia chegou a estar convocado para disputar a Copa do Mundo de 2022 com a seleção argentina. Aí ele se machucou e foi cortado. E o próprio Almada foi convocado. Cortou o Correia, o Nico Gonzalez chamou o Almada e o Ángel Correia, que é do Atlético de Madrid. Então ele chegou, era um jogador que poderia também ter sido campeão do mundo com a Argentina, só não foi porque se machucou e foi cortado. É reforço do Botafogo, já contratado aí, e com certeza o salário não é baixo. É um cara que já está há alguns anos no futebol europeu, Inter de Milão, Olympique de Marselha. Então segue contratando, segue vendendo, né? O Igor Jesus está sendo vendido, talvez o Cuiabano, o Jair. Claramente o Botafogo vai ter esse tipo de negócio, vai comprar, vai vender, vai comprar, vai vender, dificilmente vai manter um elenco 2-3 anos ali, como o Luiz Henrique já saiu, como o Almada mesmo já saiu, aí alguns vão para o Lyon, outros vão ser vendidos, mas tem que pagar, não tem jeito, é uma coisa muito doida, como aqui no futebol brasileiro é comum esse negócio de não pagar, de não cumprir os prazos, e agora está na FIFA porque é uma transação internacional. E se não pagar vai ser punido, não tem saída não. A situação do Lyon ainda continua muito... não dá para saber, o Lyon ainda não resolveu a sua vida no futebol francês e corre esse risco, como o Mauro falou, do rebaixamento. É preocupante, sim, é uma situação... Você não pagar nada de uma transação tão importante, um jogador importante, caro, decisivo, é uma coisa muito doida. Vai ter que pagar agora obrigado, porque não tem outra alternativa. Thiago. Flávio Prado, é assim, alguém me chamou? Não, foi eu, Mauro. Não, só para lembrar que o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, foi reeleito, né, e já começa a falar em fair play financeiro, assim como a CBF. Agora, uma pergunta que eu faço para todo mundo que está acompanhando, para parar e refletir. Esportivamente, é justo um time ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tendo entre seus principais jogadores um atleta pelo qual não se pagou um centavo? Esportivamente, isso é correto? É correto um time, para não ficar no exemplo do Botafogo, o Corinthians brigou em dado momento contra o rebaixamento, aí contrata vários jogadores, inclusive do Cuiabá. Aí o Cuiabá é rebaixado e o Corinthians já vai para pré-Libertadores. Não paga o jogador. É correto? Como ser contra o fair play financeiro, gente? E no caso, de fato, como o Bruno falou, quando vai para a FIFA é rápido. O Flamengo mesmo parou de negociar jogadores no Brasil, foi uma decisão do clube, por conta de calote que já tomou. Porque quando é FIFA, a FIFA não demora a agir, mete transfer ban. E no Brasil, há uma tolerância absurda, não acontece nada. Geralmente não acontece nada, ou muito pouco. E esportivamente não é correto, gente, não está certo. Você ter um ganho esportivo, acrescenta a qualidade técnica a uma equipe, não paga, você está prejudicando aquele que não fez nada errado. Seja uma disputa de um título ou um rebaixamento. No caso do Botafogo, ele ganha o brasileiro do Palmeiras. O Palmeiras está com algum problema financeiro? Devendo alguém, dando calote, coisa parecida? Acho que não, né? É justo. Seria campeão o Botafogo sem a Almada? Podemos transferir a mesma discussão para a Libertadores. Para o Peñarol, que foi eliminado pelo Botafogo, para o São Paulo, que foi eliminado pelo Botafogo, para o Atlético Mineiro, que perdeu a final. Esses clubes cometeram erros? Isso pode ser considerado certo. Mas que você não paga um centavo? Por que não pagar e eles que se resolvam lá? Enfim. Isso aí o Mauro cobra há muito tempo, e aí ele tem razão. E aí não é só sacanagem com os times brasileiros que estão corretos, né, e que perderam o título pro Botafogo, não. É sacanagem também com os times sul-americanos, que perderam o título da Libertadores pro Botafogo, e é sacanagem com o Atlanta United, pô, que foi totalmente desmanchado, porque com certeza o Almada devia ser o principal jogador do clube, e não recebeu nada por isso. É o que eu falo, o Flávio Prado. Qual punição que esse Botafogo pode receber se ele não pagar? E por que só no futebol a justiça não é feita? Porque se alguém deve 21 milhões de dólares para alguém e não paga,
essa pessoa vai ser acionada na justiça. Se ela não pagar, todos os bens dela vão ser penhorados até que ela pague. Ela pode ser presa. E aí, no futebol, o Atlanta United vai ficar sem receber nada, Flávio? Ele vai receber porque vai entrar o transfer ban contra o Botafogo. Mas é uma picaretagem institucionalizada. Os caras já compram o jogador sem preocupação de pagar. Ele não é uma coisa ocasional. Pô, faltou dinheiro nesse momento. Nada, os caras não estão nem aí. Eles vão fazendo dívidas e eles não pagam. Fazer negócio com o time brasileiro é mau negócio. A não ser que seja à vista, grana à vista. Como é que você faz negócio com o Corinthians, que não paga? Como é que você faz negócio com o Botafogo, que não paga? Como é que você faz negócio internacional, que andou dando calote aí também? Ué, não dá pra fazer negócio assim. Mas eu não sei por que no futebol tem um monte de benesses que você não vê nos outros. Você tem terrenos públicos, eu falo sempre isso, terrenos públicos enormes que são dados para as equipes para fazer CT, para fazer campo de futebol, tudo doação pública. Por quê? A alegação, não, mas há uma contrapartida. Que contrapartida? Ninguém consegue chegar lá, fica uma propriedade privada e você não consegue ter acesso nenhum. Isso também é uma picaretagem que tem que acabar. São empresas particulares, elas que cuidem das suas coisas, paguem as suas coisas, comprem os seus terrenos, paguem os seus jogadores. Senão, velho, fecha. Como qualquer empresa. Uma empresa que vai à falência, uma empresa quebrada, ela não funciona. Mas isso é no Brasil, isso é institucionalizado. Ninguém liga para pagar ninguém. Aí fica o pobre lá do presidente do Cuiabá desesperado, porque, pelo visto, ele paga as contas dele. E não recebe de ninguém. O negócio é vergonhoso, existe há muito tempo. E aí o Mauro fala do fair play financeiro. Não interessa para o picareta esse tipo de coisa. Ele quer continuar com esse tipo de picaretagem. Para ele tá bom, ele compra, não paga, vende o jogador, não entrega, ou entrega e depois não paga e pega de volta com valorização. Eles fazem rolo. O futebol brasileiro vive de rolo. É um negócio vergonhoso. É um negócio vergonhoso. A gente saber que o Almada... Pô, era para acabar o pagamento das 10 parcelas em setembro. O Botafogo não pagou uma parcela sequer de um jogador que custou 21 milhões de dólares.